Que a graça e a paz de Cristo seja com toda a igreja. Amém. Louvado seja o nosso Deus, de estarmos juntos mais uma vez, a fim de ouvi-lo. O Senhor fala com e nas Escrituras, nós cremos nisso, o Espírito Santo é quem está falando, quem falará aos nossos corações por meio da sua palavra. Eu convido os irmãos a abrirem. Nós vamos continuar pensando acerca do tema propício para essa data, que é o tema da ressurreição do nosso Senhor Jesus. E eu convido os irmãos a abrirem no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Lucas 24, a partir do verso 13, nós vamos ler essa passagem das Escrituras. Eu estarei lendo, peço aos irmãos que acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e disse, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração?
Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Os irmãos podem manter as suas Bíblias abertas. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, glorificamos e exaltamos o Teu nome mais uma vez. Nos curvamos diante do Senhor, diante da Tua soberania e do Teu poder. E rogamos, ó Pai, a ação do Teu Espírito nesse momento. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Tanto o servo que vos fala, quanto a comunidade, a igreja do Senhor aqui, que ouve a Tua palavra. Age em nossos corações, age em nosso entendimento, aplicando a Tua palavra à nossa vida, para que possamos compreender e, ao compreender a Tua palavra, sermos edificados e que tudo isso exalte e glorifique ao Teu nome, não o nosso, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome toda a glória. Em Cristo nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, o nosso Senhor vive e isso muda tudo. A ressurreição de Cristo é uma verdade profunda para a nossa fé. Essa é uma verdade central para o cristianismo. Nós não podemos, e muitas vezes, infelizmente, falamos muito acerca da cruz, acerca da morte, e pouco refletimos sobre a sublimidade, a grandeza da doutrina da ressurreição de Cristo. Porém, irmãos, há muitos que não creem nessa verdade. Isso é um fato. Inclusive, há muitos que distorcem a própria palavra de Deus para defender um tipo de ressurreição que não foi física, não foi literal, não foi real, mas é uma ressurreição de um ideal, de uma ideia. Não é uma ressurreição física e real, mas uma ressurreição no sentido figurado, porque mortos não voltam. Pessoas não voltam dos seus túmulos, não levantam dos seus túmulos. Diziam os saduceus, na época de Jesus, e afirmaram ao longo de toda a história os liberais, aqueles que torcem e distorcem as Escrituras ao seu bel prazer. Entretanto, irmãos, há ainda outros que, embora afirmem com a boca a gloriosa obra da ressurreição, não creem com o coração. Talvez essa não seja, talvez não, com certeza essa não é um elemento ou uma questão apenas da doutrina da ressurreição. Quantos nós podemos afirmar com certeza que muitos em nosso meio afirmam com a sua boca a volta de Cristo, por exemplo, mas quando sonda o profundo do seu coração, ele não crê de verdade que Jesus voltará. E muitas vezes o modo como essas pessoas vivem demonstra, revela, reflete que eles não creem genuinamente
naquilo que eles afirmam crer, naquilo que eles dizem, naquilo que eles ensinam, naquilo que eles falam. Há muitos assim, infelizmente. E, irmãos, assim como cremos e afirmamos que há profundas implicações para a nossa fé, crer na ressurreição, há também terríveis consequências quando nós não cremos. Por isso que eu iniciei o sermão, a exposição, dizendo: o Senhor Jesus vive, e isso muda tudo. Porque isso muda o modo como as pessoas que creem nessa verdade, afirmam essa verdade, vivem. Isso muda tudo. Isso afeta profundamente a nossa existência. O modo como encaramos a vida e o pós-vida. O modo como essa doutrina traz sentido à nossa existência, à nossa vida, é profundo. Mas antes de pensarmos acerca dessas verdades e dessas implicações a respeito da ressurreição do nosso Senhor, vamos voltar ao contexto um pouco da última semana. Nós lemos aqui durante a liturgia algumas dessas passagens, né, acerca da crucificação, da morte de Cristo, o que isso significou. Nós temos, pensando um pouco, e até compartilhei isso na minha rede social, um pouco da última semana de Jesus, para nós chegarmos aqui. O teólogo brasileiro, né, pastor presbiteriano, Paulo On, ele publicou em suas redes esse resumo, e eu gostei muito. Um resumo de cada dia da última semana de Jesus. No domingo, o último domingo antes da Páscoa, Jesus entra em Jerusalém. Nós falamos sobre isso no domingo passado, domingo conhecido na tradição cristã como Domingo de Ramos. Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, cumprindo as Escrituras. A multidão o recebe com ramos e gritos de hosana, como quem aclama um rei. Mas o rei que vem em paz também carrega um peso da cruz que se aproxima. Na segunda-feira, pela manhã, Jesus amaldiçoou uma figueira sem frutos. No templo, ele expulsou os vendedores e denunciou a corrupção do culto. O juízo começou, e isso tem a ver com a hipocrisia religiosa e a falta de frutos daqueles religiosos. Na terça-feira, então, o Senhor Jesus ensinou publicamente no templo. Ele falou sobre o reino, ele denunciou líderes religiosos, ele anunciou sinais a respeito do fim. E ele foi questionado e respondeu com autoridade. Ele contou muitas parábolas sobre vigilância, sobre justiça, sobre juízo, e o clima se intensificava. Na quarta-feira, houve silêncio e conspiração. Enquanto Jesus se recolhia, os líderes tramavam a sua morte. Judas aceitou entregar o mestre por moedas de prata. No aparente silêncio, a traição se aproximava. Na quinta-feira, então, Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos e instituiu a ceia do Senhor. Jesus, então, depois lavou os pés dos seus discípulos e ensinou, tratando esses discípulos como amigos. E então ele foi ao Getsêmani. Lá, angustiado até o sangue, é traído por Judas e preso. A noite cai e o cordeiro é levado. Na sexta-feira, houve então julgamento, cruz e morte. Jesus é julgado diante do Sinédrio, de Pilatos, de Herodes. É espancado, é humilhado, é condenado. Carrega sua cruz até o Gólgota, onde é crucificado entre dois criminosos. Ao meio-dia, o céu se escurece. À tarde, ele entrega o seu espírito. Tudo se cala. Ele foi sepultado. No sábado, o sábado é o dia de espera. O corpo de Jesus repousa no túmulo. Os discípulos estão dispersos. O sábado chega e com ele o silêncio. Mas mesmo quando tudo parecia acabado, Deus ainda estava agindo. Chegou então o domingo, domingo da ressurreição. O túmulo então está vazio. Ao amanhecer, algumas mulheres vão ao sepulcro e o encontram vazio.
Um anjo anuncia, ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus aparece então às mulheres e depois aos discípulos. A morte foi vencida. Jesus triunfa sobre o diabo, sobre o mundo, sobre o pecado. Foi nesse domingo então glorioso que o texto que nós lemos, verso 13, ele começa: naquele mesmo dia. Qual dia? O domingo. Domingo glorioso. O dia da ressurreição. É nesse domingo que nós temos, na passagem que nós lemos, duas cenas. Dois cenários distintos. E uma conversa, primeiro, uma conversa de Jesus com dois discípulos desconhecidos em um caminho. Embora o autor cite o nome de um deles, não há nenhuma outra menção a Cleopas em todo o Novo Testamento. E o outro discípulo, nós nem sequer sabemos o seu nome. Essa é a primeira cena. Jesus, à beira do caminho, conversando com dois discípulos desconhecidos. A segunda cena, e posterior a essa, é Jesus conversando com todos os discípulos em uma casa. A narrativa de Lucas não nos conta, não nos especifica essa casa, mas quando nós lemos Marcos, quando nós lemos João, nós vimos lá que eles estavam reunidos em uma casa e Jesus então aparece no meio desses discípulos. Então nós temos essas duas cenas e esses dois cenários. E nós vamos fazer alguns paralelos entre essas duas cenas, indo e voltando nos dois cenários, pois em ambas as cenas, Jesus tem o mesmo objetivo: manifestar-se vivo aos seus discípulos, fazê-los compreender a sua obra através das Escrituras, fortalecer a fé deles, tranquilizá-los em seus temores e desesperança. É aqui então que nós aprendemos preciosas lições acerca da ressurreição de Cristo. A primeira delas que o texto nos apresenta é que a verdade sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo arranca de nós toda tristeza, medo e desesperança. E deixe-me já de antemão abrir um parêntese para isso. Nós não estamos falando que ao nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus, não mais passamos nessa vida por tristezas, por choros, por lamento. Essa não é a mensagem triunfalista que nós cremos. Mas quando nós falamos da verdade sobre vida, morte e ressurreição de Cristo, que arranca de nós toda tristeza, medo e desesperança, é quanto à vida. É uma tristeza crônica que abate muitos e que causa desesperança, receio sobre o dia de amanhã, que tira e arranca o sentido da existência. É desse tipo de tristeza, medo e desesperança que nós estamos falando. E é isso que nós vemos nessas duas cenas. Como nós vimos, o texto diz: naquele mesmo dia, dois dos discípulos estavam de caminho para uma aldeia, um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, mais ou menos esses 60 estádios aqui, 10 a 11 quilômetros mais ou menos. E eles iam caminhando de Jerusalém até esse povoado chamado Emaús. E eles iam conversando a respeito de todas as coisas que tinham acontecido em Jerusalém naqueles dias. E como estavam eles? Essa é uma pergunta importante. Como nós encontramos os discípulos depois da morte de Cristo? Como eles estavam entendendo tudo o que estava acontecendo? O texto nos diz, quando Jesus apareceu no meio deles, verso 15 diz isso, enquanto eles discutiam, eles conversavam, o próprio Jesus se aproximou e ia caminhando com eles. Mas o texto diz que eles não reconheceram a Jesus. E veja a maneira como o texto descreve isso: seus olhos, verso 16, porém estavam como que impedidos de o reconhecer. Nós não sabemos exatamente por que eles não reconheceram a Jesus. Mas a maneira como o texto se apresenta para nós dá a entender que eles foram impedidos pelo próprio Deus de reconhecer a Cristo.
E isso tinha um sentido importante aqui, naquilo que vai ser revelado a esses discípulos. Eles primeiro estão cegos, estão impedidos de enxergar as coisas. O texto diz que eles estão tristes, porque quando o Senhor se apresentou no meio deles, e ali irreconhecível, ele pergunta aos discípulos: o que é que está acontecendo? O que é que está preocupando vocês? O que vocês estão conversando à beira do caminho, enquanto vocês caminham? E aí o texto diz que eles pararam entristecidos. Isso parece quando a gente encara alguns momentos tenebrosos na nossa vida e a gente nem quer tocar no assunto. Embora eles fossem conversando sobre algumas coisas, quando Jesus pergunta: olha o que aconteceu, eles param, eles começam a lembrar, porque para contar a uma pessoa que eles consideravam que não sabia das coisas que havia acontecido, eles começaram a lembrar: nosso Jesus morreu, aquele que nós depositamos uma expectativa muito grande, ele está morto. Os discípulos estão dispersos, estão com medo, estão atemorizados. Será que aquilo que aconteceu com o mestre vai acontecer também com os seus discípulos? E eles então param tristes. Eles revelam uma profunda tristeza por tudo aquilo que havia acontecido. E então um deles, que o texto, o narrador, o autor inspirado, ele diz o nome para nós, Cleopas. Ele diz duas coisas importantes que revelaram a compreensão deles acerca de quem era Jesus e do que ele havia de fazer. O texto diz assim, verso 18 em diante: um, porém, chamado Cleopas, respondeu: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais coisas? Jesus sabia, óbvio, mas ele queria ouvir aqueles discípulos, o entendimento deles. E eles então explicaram o que aconteceu a Jesus. O texto diz o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha só, irmãos, olha essa palavra, essa primeira palavra. Eles disseram: olha o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eu pergunto: Jesus é um profeta poderoso em obras e palavras? Ele é um profeta? Sim, ele é um profeta. Ele foi um profeta. Cumpriu nele as profecias acerca do profeta semelhante a Moisés, que seria levantado. E Moisés disse: ouçam ele quando ele for levantado. Ele era esse varão poderoso diante de Deus e de todo o povo? Sim. Isso era uma verdade. Mas veja, irmãos, essa afirmação de Cleopas, de um dos discípulos, é bem diferente, por exemplo, da afirmação do apóstolo Pedro em Mateus capítulo 16, verso 16. Eu gostaria que os irmãos colocassem aí, projetassem Mateus 16, 16. Isso aqui é uma resposta quando Jesus diz assim: quem dizem que eu sou? O que falam acerca de mim? E os discípulos começam a dizer: olha, alguns dizem que você é Elias, João Batista, e etc, etc. Ou Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vocês, o que vocês dizem a respeito de mim? E aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é uma afirmação, irmãos, basilar da nossa fé. É sobre essa verdade que Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é uma verdade fundamental do cristianismo. Ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. Ele não é somente um profeta, um varão, um homem poderoso. Isso Elias era. Isso João Batista era. Isso Moisés era. Eliseu.
Esses homens eram poderosos em obras e palavras diante de Deus e dos homens. Jesus também era como um profeta de Deus. Mas Jesus não era só um profeta. Jesus era o Filho de Deus, encarnado, que veio para redimir e salvar o seu povo dos seus pecados. Então isso já mostra uma superficialidade na compreensão daqueles discípulos acerca de quem Jesus era, acerca de quem ele era. Uma outra afirmação importante que nós precisamos observar é a que está no versículo 21 em diante. Nós, diz ele, esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Olha só, nós esperávamos que fosse ele. Então eles estão dizendo, não era ele, porque ele morreu. Isso, os irmãos, talvez muitos de vocês saibam que aqui se revela a expectativa dos judeus. Os judeus tinham essa expectativa de um Messias, um rei semelhante a Davi, como estava nas promessas, mas um líder político que iria libertar os judeus do jugo da escravidão do Império Romano. Era a maneira como eles aguardavam o reino do Messias. Um reino físico, terreno. Então esse carpinteiro, a gente até depositou uma certa expectativa nele, mas ele morreu. E já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Eles estavam no domingo, lembrem? E eles não tinham esperança mais no reino do Messias. Talvez eles tivessem em mente o sermão do reverendo Alexandre, aqui há poucas semanas, no texto de Daniel, capítulo 2. Coloque aí o verso 44 de Daniel 2. A interpretação de Daniel acerca do sonho e da pedra que vinha e destronava, que arrebentava os reinos. Olha, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então eles tinham em mente essas profecias. E tantas outras que nós poderíamos citar. O reino de Davi, o filho de Davi, que sentaria no trono, reinaria para todo sempre. Cadê o rei? O Império Romano continua aí. O imperador continua aí. O governador continua aí. Subjugando o povo de Israel. Então eles aguardavam uma redenção política, uma redenção física. Mas Jesus, ele disse qual era a real natureza do seu reino. Lá em João 18:36, ele disse aos judeus a verdadeira natureza do seu reino. João 18:36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então nós testemunhamos o início do reinado do Messias. Nós testemunhamos na morte vicária de Cristo a redenção de Israel. O Israel de Deus, nós, o seu povo. Nós não aguardamos ainda a redenção de Israel. Embora nós ainda aguardemos a consumação desse reino, a redenção final que há de se revelar no último dia, na volta de Cristo. Mas esse reino já é uma realidade, a redenção já é uma realidade que nos alcança por causa da morte de Cristo e da sua ressurreição. Então olha como essas duas falas apontam para uma compreensão superficial de quem era Jesus. Se não bastasse isso, aquele discípulo continua, verso 22. Além disso, ele diz, olha, é verdade que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. Então, olha, eles estavam com os discípulos lá nos versos anteriores, quando
as mulheres viram, testemunharam o túmulo vazio, depois correram aos discípulos, contaram aos discípulos, depois Pedro, João também corre lá no túmulo, vê o túmulo vazio, e esses discípulos estavam ali com os apóstolos. E eles dizem, olha, é verdade, algumas mulheres disseram, olha, o túmulo está vazio. Eles não acharam, verso 23, o corpo de Jesus, e voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Olha o testemunho que eles tinham das mulheres. Ele vive. Ele vive. Ele não está morto. Foi isso que o anjo disse. Não procurem entre os mortos, ele ressuscitou, ele está vivo. E eles ainda dizem, de fato, verso 24, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. As mulheres afirmaram, ele vive. Os que foram ao túmulo confirmaram, o corpo não estava lá. Mas claramente eles ainda não estavam acreditando no testemunho acerca da ressurreição. Então eles falam assim, a gente precisa parafrasear essas falas e nos colocar na história, na narrativa. É alguém contando um fato, dizendo assim, olha, é verdade, teve uma pessoa que até falou que Jesus vive, ele não está mais no túmulo. E os discípulos foram lá também, eles confirmaram a história, mas ninguém viu ele. Eles ainda estão tristes, depois de terem ouvido tudo isso. Eles ainda estão perturbados, como disse Jesus, preocupados e profundamente tristes, mesmo depois desse testemunho. Como, irmãos, nós podemos permanecer incrédulos, sem reação diante da verdade que Cristo vive? Como nós podemos continuar indiferentes diante do testemunho de que o Senhor Jesus ressuscitou? Como nós podemos continuar assim, indiferentes, incrédulos, céticos, vivendo numa morosidade espiritual, mesmo diante de uma gloriosa verdade como essa? Assim como esses discípulos, e agora eu vou transportar os irmãos para a segunda cena, um pouco mais à frente. Porque quando Jesus aparece aos discípulos na casa, depois disso, os discípulos também estavam assim como esses dois, os apóstolos, os demais. Olha o verso 36. Quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse, Pai seja convosco. Eles, porém, ficaram surpresos, atemorizados, acreditaram estarem vendo o Espírito. Mas ele disse, por que estáis perturbados? Olha, eles estavam, o que o texto nos diz aqui, surpresos, atemorizados, perturbados. Jesus diz, porque sobem dúvidas ao vosso coração. Eles estão com dúvidas. Eles também estão com medo, eles também estão perturbados. Na narrativa paralela de João, capítulo 20, diz isso. Os apóstolos, os discípulos estavam trancados, com medo dos judeus. Com medo. E Jesus diz, olhem minhas mãos, olhem os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne, não tem ossos, como vendes que eu tenho. Então eles olham para Jesus e dizem, olha, é um espírito. Mesmo tendo já o testemunho de que Jesus não estava mais no túmulo. Olha, deve ser um espírito. Jesus diz assim, eu sou um espírito. O espírito tem carne, o espírito tem osso, tem corpo. Então, dizendo isso, mostrou-lhe as mãos, os pés. Olha o verso 41 que diz. Por isso que eu quero dar ênfase a isso. Como aqueles demais discípulos estavam também como aqueles dois do caminho. E por não acreditarem eles ainda. Eles estavam diante de Jesus. Estavam vendo, Jesus mandou que eles tocassem nele. E o texto diz, eles ainda não estavam acreditando. Aí já começou uma alegria, mas ainda sem fé. E estando admirado, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer?
Então lhe deram um pedaço de peixe assado, um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Jesus então, irmãos, provou inegavelmente a natureza da sua ressurreição. Não é uma ressurreição em sentido figurado, como dizem os pregadores liberais. E existem esses. Talvez você escute um dia na boca de um falso profeta, de um pregador liberal. Não, o que ressuscitou não foi Jesus Cristo em corpo. A ideia dele, a ideia de Jesus não morreu com ele. Os apóstolos levaram isso adiante. Então essa é a ideia de uma ressurreição. Alguns vão dizer até que Jesus não vai voltar. Eu ouvi na boca de um outro falso profeta aí na internet. A internet dá boca a tanta gente incompetente. Jesus não ressuscitou, Jesus não vai voltar. Isso é figurado, é um sentido figurado. Jesus mostrou aqui a sua ressurreição foi real. A ressurreição física de Jesus é um fato na narrativa bíblica. Ele foi tocado. E ele comeu para mostrar isso, nas duas cenas. Ele come com os 2 discípulos no caminho, e ele come com os discípulos, os demais discípulos reunidos na casa. Para mostrar isso, olha, eu estou vivo. Eu sou homem, sendo Deus e homem, nosso Messias. Eu como, eu tenho corpo, eu tenho osso, eu tenho pele, estou vivo. Então, irmãos, vendo essa narrativa e esse primeiro ponto, nós cremos e afirmamos que sempre haverá tristeza, medo, dúvida e confusão quando não conhecemos e quando não cremos e quando não compreendemos verdadeiramente quem é a pessoa bendita de Cristo, qual é a natureza da sua obra completa, da sua encarnação, da sua ressurreição, da sua ascensão aos céus e da promessa da sua segunda vinda. Se não compreendermos corretamente essas coisas, nós podemos ser tomados de tristeza, de medo, de dúvida, de confusão. Lembra o que Paulo diz, escrevendo lá, daqui a pouco nós vamos citar uma passagem desse capítulo importante da Páscoa, né, que é 1 Coríntios, capítulo 15. E Paulo disse lá, né, Jesus também disse por meio de Paulo inspirado por Deus, se não há ressurreição dos mortos, e se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, e nós somos os mais miseráveis homens, porque a nossa fé repousa em uma mentira, se Cristo não ressuscitou. Não há esperança, não há alegria. Por isso que Paulo diz lá, citando os filósofos da época, comamos, morramos, porque amanhã morreremos se não há ressurreição. Olha como a ressurreição afeta a nossa vida. Por isso a tristeza daqueles discípulos. Por isso a desesperança. Por isso o medo. Porque a ressurreição muda esse cenário. E nos leva à esperança. À alegria, como nós vamos ver aqui no final. Ele vive, nós podemos ter comunhão verdadeira com isso, com Ele. Ele vive, nós podemos crer, nós podemos confessar e ter uma viva esperança nele. Ele vive, irmãos, nossa fé faz sentido. Nós não precisamos mais temer a morte, não mais precisamos temer o mal. Ele vive, não tenha dúvida. Ele vive, Ele ressuscitou. Mas alguém pode questionar. Ainda, eu não estava lá. Eu não vi as chagas nas mãos de Cristo, nos seus pés. Eu não toquei nele. Eu não fui testemunha ocular da sua ressurreição. Como que eu posso crer também, assim como os discípulos? Nós podemos crer, e aí essa segunda verdade, por meio do testemunho das Escrituras. As Escrituras testificam com clareza a ressurreição de Jesus. E eu quero, mais uma vez, transportá-los novamente ao caminho, né? A primeira cena, verso 25.
Então lhes disse Jesus: ó nécios, tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, depois da repreensão, olha o que Jesus fez. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus, ele começou a expor as Escrituras. Ele começou por Moisés. Ele passou pelos profetas. E começou a dizer: olha, estava predito. Já foi dito pelos profetas. Nós podemos encontrar o testemunho das Escrituras de que tudo isso haveria de acontecer. Por que vocês são tão tardios em crer em tudo isso? Naquilo que os profetas já disseram. Por isso ele disse: vocês são nécios. Porque todos aqueles que não dão ouvido às Escrituras são nécios. Não compreendem as coisas de Deus. Então eles não compreendiam totalmente as coisas até Cristo revelá-las por meio das Escrituras. Nós vimos isso nesses versos. Algumas profecias que nós podemos citar acerca da ressurreição de Cristo no Antigo Testamento, que talvez Jesus tenha citado. Salmo messiânico, capítulo 16, Salmo 16, versículo 10. Os irmãos podem projetar também aí. Salmo 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse salmo ele é citado no Novo Testamento sendo aplicado a Cristo. Era um salmo messiânico, uma profecia acerca de Jesus. O Pai não permitiria que o Santo de Deus ouvisse corrupção. Oséias capítulo 6, verso 2. Oséias capítulo 6, verso 2. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Mais uma profecia acerca da ressurreição de Cristo. Podíamos citar outras ainda, profecias indiretas. As que dizem respeito ao reino de Deus, por exemplo. Se o reino de Cristo subsistirá para sempre, então como ele pode morrer e ficar na morte? Se o reino do Messias não teria fim, como poderia acabar em morte? Foi com essa consciência que Paulo afirmou em 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Só depois disso é que Paulo fala do testemunho dos discípulos. No capítulo 15, você pode ler depois o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Depois de dizer, olha, Cristo morreu segundo as Escrituras, ele padeceu segundo as Escrituras, ele ressuscitou segundo as Escrituras, é que ele vai dizer que ele apareceu às mulheres, depois aos discípulos, a Pedro, depois a mais de 500 irmãos. Porque o que é basilar da nossa fé, irmãos, não é aquilo que vimos, não é aquilo que vemos, mas é o testemunho certeiro, infalível das Escrituras. Jesus disse: bem-aventurados que viram, mas mais bem-aventurado é aqueles que não viram essas coisas, mas assim creram. Somos nós. Não somos testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, mas nós temos o infalível testemunho das Escrituras acerca dessas coisas. Verso 32, o texto quando continua, eles aproximaram-se da aldeia, no verso 28, e Jesus fez menção de passar adiante, mas os discípulos estavam gostando do que estavam ouvindo,
Fica conosco, é tarde, o dia já declina, e ele entrou para ficar com eles numa casa. E aí o verso 30 diz que aconteceu que, estando à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu, e então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E então eles disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? Então veja o que aconteceu com aqueles discípulos. Quando Jesus sentou com eles, quando Jesus abençoou o pão, partiu o pão, quando ele entregou aos discípulos, o texto diz que os seus olhos foram abertos. E quando Jesus sumiu do meio deles, eles disseram: olha, era ele. O nosso coração não estava ardendo quando ele estava nos expondo às Escrituras. Então, irmãos, nós devemos moldar a nossa compreensão de Jesus e da sua obra por meio da sua palavra. A sua palavra é a sua revelação de quem ele é, o que ele fez. Sem as Escrituras, nós não podemos ter uma visão correta sobre Jesus e sobre o significado da sua ressurreição. Isso aconteceu também na segunda cena. Quando Jesus aparece aos discípulos na casa, Jesus faz a mesma coisa. Acompanha aí o verso 44. Verso 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eu vou repetir uma palavra que eu disse aqui anteriormente. Aqueles discípulos não compreenderam totalmente aquelas coisas até Cristo revelá-las por meio das Escrituras. Porque eles já tinham ouvido o testemunho das mulheres, já tinham ouvido os primeiros, o testemunho de Pedro, de outros. Esses discípulos da casa estavam diante dele, já tinham tocado em Jesus, e o texto diz, eles ainda estão com dúvida, eles ainda estão sem acreditar no que está acontecendo. E então Jesus começa a expor as Escrituras. E o texto diz que o Senhor abriu o entendimento deles para que eles compreendessem as Escrituras. O que Jesus fez aqui, olha, quando ele diz que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, é citar a divisão tríplice das Escrituras judaicas: lei, profetas e escritos. Salmos aqui se referindo a esses escritos, esse grupo de livros do Antigo Testamento. E ele fez isso para mostrar que ele é o centro de toda a palavra. E então lhes abriu, como nós vimos, o entendimento. Quanto mais nos aprofundamos nas Escrituras, mais os nossos olhos serão descortinados. Quanto mais nos aprofundamos nas Escrituras, o nosso entendimento é aberto. Quanto mais nos aproximamos das Escrituras, o nosso coração será inflamado e aquecido pela verdade do Cristo que vive. Olha o que eles dizem, eu amo essa expressão dos discípulos, daqueles dois. Olha, não ardia o nosso coração quando nos expunha as Escrituras. Mas talvez você ainda esteja aqui como essa transição que eu fiz de um ponto, do primeiro ponto para o segundo. Mas eu não vi. Eu não vi. Como é que pode acontecer comigo o que aconteceu com os discípulos? Irmãos, a Escritura está sendo exposta acerca dessa verdade. Se o seu coração não se inflama ao ouvir a propagação da palavra, nada mais fará. Nenhuma obra humana fará. Nenhum aconselhamento, nenhuma terapia vai fazer esse coração duro voltar a bater. Nada pode fazer o nosso coração inflamar pelo Senhor, como tem uma canção, faz as nossas almas inflamar, Senhor. Aviva-nos. Mas alguns que, como o Novo Testamento diz, como que sentindo coceira nos ouvidos, recusam a dar ouvidos à verdade.
ainda estão indiferentes e frios à exposição da palavra. Parece que tem que aparecer anjo, bola de fogo no céu, raio, terremoto. Mas, irmãos, nós temos o testemunho das Sagradas Escrituras. É por meio dela que os nossos olhos são abertos. É por meio da exposição das Escrituras que o nosso coração inflama pelo Senhor, aquece. Porque a palavra é o principal meio de graça, que nos dá o testemunho sobre Cristo e sobre sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre a sua vitória, sobre principados e potestades. Então não posso fazer com que você seja testemunha ocular de Cristo vivo aqui. Mas o que nós podemos é, no poder do Espírito, apresentar essa verdade por meio das Sagradas Escrituras. Nós cremos, isso é palavra de Deus. E é um testemunho infalível aos nossos corações. Veja, eu lembro da parábola do rico e Lázaro. Vocês lembram dessa parábola? Quando o rico está lá, né, ali queimando, né? Ele diz: Pai Abraão, deixa eu voltar, deixa eu avisar os meus parentes que isso é verdade. E aí Jesus diz: olha, eles não acreditariam mesmo que alguém voltasse dos mortos. Ele diz: olha, ele tem Moisés, eles têm Moisés. Eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles têm as Escrituras. É o que o Senhor diz para nós. Se você é um incrédulo, a culpa é sua. Porque a palavra está sendo exposta aqui, a verdade está sendo exposta. Mas você ainda diz: mas deixa alguém voltar dos mortos para que eu acredite. Mas não é isso que rompe a incredulidade. É o poder do Evangelho, é a Escritura sendo pregada no poder do Espírito. É isso que quebra o coração. Então não se entristeça quando você falar da ressurreição. Como eu ouvi nessa semana passada aí, umas discussões acerca do Jesus mítico. Há alguns pensadores que afirmam: não, Jesus na verdade nem existiu. Tudo que foi escrito aí na religião e na academia sobre o Jesus que ressuscitou, o Jesus que viveu, na verdade, nem sobre a ressurreição, mas um Jesus, um homem que se chamava Jesus, que viveu no primeiro século na Judéia. Isso não é verdade, isso nem existiu. Esse homem é um mito, é uma história. E aí a gente escuta isso, dá vontade de agarrar, né, pela gola assim, fazê-lo acreditar à força. Mas, irmãos, ele não vai acreditar. A incredulidade que nem se Jesus aparecer na frente do camarada, ele vai dizer: eu estou sonhando. É um delírio coletivo. Vão usar várias desculpas. Deus é quem quebra a incredulidade por meio da propagação do Evangelho. E por último, irmãos, já me delonguei, mas gostaria de ainda falar rapidamente dessa última verdade que esse texto nos ensina. Nós temos aqui, irmãos, nessa história, implicações missiológicas e doxológicas da ressurreição de Jesus. Se você não sabe o que doxologia significa, não se preocupe, eu vou te explicar agora. É uma palavra de adoração. Doxa, palavra, ou lógica, palavra, doxa, louvor, adoração, lógica, palavra, logia, palavra. Então é um romper de palavras de adoração, de louvor. O que eu quero dizer com isso? A ressurreição traz implicações para a missão da igreja e para a adoração da igreja. Primeiro, versículo 47, a implicação missiológica. O texto diz assim, no verso 46, né?
E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E o verso 47 é o que eu quero focar aqui. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, olha, uma implicação missiológica da missão da igreja. Jesus Cristo ressuscitou. Ele vive. Isso estava predito. Os profetas disseram isso. Isso tinha que acontecer. E também, a partir disso, ou baseados nisso, que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Eles seriam então capacitados pelo poder do Espírito. O texto diz: vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. Essa implicação missionária, missional, está sobre a igreja, assim como estava sobre aqueles discípulos. É por causa da ressurreição que nós podemos pregar para um mundo perdido, anunciar o Evangelho com autoridade, com ousadia, porque essa ressurreição dá a nós a esperança de que todo aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá eternamente. Nós podemos anunciar a todas as nações, é o que o texto diz, acerca da obra de Cristo. Porque ele não foi apenas um profeta poderoso em palavras e ações, que falou e que morreu e que está morto. Mas ele ressuscitou e nos dá a esperança da vida eterna. De que todos nós também um dia seremos ressuscitados. E nos encontraremos com ele na eternidade. Então, irmãos, nós podemos anunciar essa mensagem de esperança. Essa mensagem de redenção ao mundo. Porque o nosso Senhor, ele ressuscitou. Essa é a implicação missiológica. Mas há também uma implicação doxológica, uma implicação para a adoração da igreja. O verso 50 diz, então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Versos 52 e 53. Então, eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Os que antes estavam tristes, amedrontados, confusos, com inúmeras dúvidas, agora estão confiantes na promessa de Cristo. Estão tomados de alegria e com louvor nos seus lábios por tudo que haviam testemunhado. Há um nítido contraste, então, do primeiro cenário, da tristeza, tanto naqueles dois discípulos, quanto naqueles outros discípulos que estavam reunidos na casa. O temor, a dúvida, mas agora todos estão reunidos em Jerusalém, aguardando a promessa, e eles estão louvando a Deus todos os dias, no templo, estão com júbilo, com alegria, adorando, festejando o Senhor. Então essa é a implicação doxológica para nós. O que nos resta é glorificar a esse Deus que vive, é adorar a esse Deus que ressuscitou. Concluo dizendo, meus irmãos, o que nós vimos nesse texto é mais do que uma história emocionante. É a base viva da nossa fé. A ressurreição de Cristo é o coração pulsante do Evangelho. Quando ela é mal compreendida ou negligenciada, nossa fé enfraquece. Nosso coração esfria. Os nossos olhos se fecham para a glória de Deus. Mas quando nós cremos que Jesus ressuscitou corporealmente, gloriosamente, vitoriosamente, algo muda dentro de nós. A tristeza dá lugar à alegria, o medo à confiança, a dúvida à fé, o desespero à esperança e a estagnação à missão. Os discípulos no caminho estavam desanimados até que Jesus se revelou. Os que estavam na casa estavam apavorados até que Jesus os tocou e abriu as Escrituras. E qual é o resultado final de tudo isso? Eles saíram proclamando, adorando, cheios do Espírito, cheios da alegria. Assim também deve ser conosco.
Ele vive e por isso você pode enfrentar suas dores com esperança. Ele vive e por isso você não caminha sozinho na estrada da vida. Ele vive e por isso você pode crer na palavra e confiar nas promessas. Ele vive e por isso você tem uma missão: proclamar o arrependimento e o perdão dos pecados em nome dele. Ele vive e por isso você pode adorá-lo todos os dias, com o coração aquecido e cheio de fé. Nessa Páscoa, irmãos, o Senhor Jesus nos convida a crer com profundidade nessas coisas, a compreender com clareza e a viver com propósito. Então, nesse domingo da ressurreição, lembre-se, Cristo ressuscitou e isso muda tudo. Você crê nisso de todo o coração? Sua vida reflete essa gloriosa verdade. Você tem caminhado com o Cristo vivo ou ainda está preso às dúvidas e tristezas do sepulcro? Hoje Ele quer abrir os teus olhos, inflamar o teu coração, fortalecer a tua fé e renovar o teu louvor. Que saiamos, irmãos, daqui como aqueles discípulos, com o nosso coração ardendo, com os lábios proclamando e com os nossos olhos cheios de fé, porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em Teu nome, ó Pai, nós oramos gratos pela Tua palavra. Pedimos, ó Pai, aplica em nosso coração essa verdade. Que isso fortaleça a nossa fé, a nossa caminhada, a nossa jornada. Que possamos, ó Pai, com alegria, louvar e glorificar ao Senhor todos os dias das nossas vidas, por Tua graça, por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, pela ressurreição do Senhor. Que essa seja uma verdade que mude, de fato, tudo em nossa vida. Tudo isso para a glória e para a honra do Senhor. Em Cristo, em Seu nome nós oramos. Amém.